E hoje vamos contar com o Fernando Schiller em horário estendido. Bem-vindo aqui, Schiller. Tudo bom, Zé Paulo? Vou cumprimentar os colegas aí. Estou ao vivo aqui hoje, então, final de ano a gente tem que fazer uma visita aqui, né? Veio pegar a cesta, já estamos em época de balanço. Já estamos fazendo balanço. Saiu de bom tamanho aí o pacote crime que foi aprovado no Congresso, né, Schiller? Acho que sim, acho que tem sido a regra do Congresso, né? O governo propõe, o Congresso dá uma desbastada no projeto, né? Então, cá entre nós, excludente de ilicitude não era plausível no momento que o país vive. É uma insegurança enorme sobre o controle das forças policiais. Você tem, o caso de Paraisópolis, para mim é paradigmático. Como é que você vota no Congresso um excludente de ilicitude uma semana depois que 9 pessoas foram mortas numa comunidade e a gente lê nos jornais que não havia comando, né? Sequer um tenente da Polícia Militar comandando a operação. Quer dizer, então, enfim, não tem condição nenhuma. A questão da segunda instância está tramitando. Eu até, digamos assim, discordo um pouco, vamos polemizar um pouquinho aqui. Eu acho que esse acordo que existe entre a Câmara e o Senado, ele é importante para o funcionamento do Congresso Nacional, né? Ficaria muito estranho, imagina, fazer um acordo que tem uma PEC tramitando na Câmara e simultaneamente o Senado avança o sinal para a mudança da legislação infraconstitucional na mesma direção. Quer dizer, você imagina o nível de tensão que existiria ali naquelas duas casas. Então eu não vejo como um grande problema. Eu acho que não é uma discussão para ser feita de maneira atropelada. Enfim, eu acho bastante interessante que foi aprovado lá. A questão do plea bargain, né, digamos assim, ainda é um tema para ser estudado um pouco melhor no país. Todo esse conceito de abusos que houve nos últimos 3, 4 anos no país, acho que foi de bom tamanho que foi aprovado. Não vejo como uma vitória, nem como uma derrota do ministro Sérgio Moro. O Congresso tem uma nova autonomia, tem que entender isso. Também como não vejo como uma derrota do ministro Paulo Guedes, que não foi aprovada a capitalização na Previdência. Quer dizer, então acho que é um processo normal aí da nossa democracia. O Schiller, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública nessa semana, convocada pelo ministro Barroso, para tratar do tema das candidaturas avulsas, né? Ou seja, a possibilidade de um cidadão que não é filiado a partido político se candidatar na eleição. Mas tem um artigo lá na Constituição Federal e na lei eleitoral que exige a filiação partidária para participação do processo eleitoral como candidato, né? Como é que você tá vendo essa discussão, hein? Olha, isso começou tudo com o Rodrigo Mesomo, que é um advogado carioca. Ele pleiteou a candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2016. Ele e o seu candidato a vice. A Justiça Eleitoral negou, obviamente, porque a Justiça Eleitoral foi lá e leu na Constituição o artigo 14, que é explícito, né? Ou seja, os constituintes, nos anos 80, quiseram fazer uma democracia de partidos no Brasil, né? Como quiseram fazer o trânsito no julgado para definição de culpa, né? Isso foi uma decisão. A gente às vezes esquece, passou 30 anos, né? A gente esquece que houve uma Constituição, que teve uma Constituinte. Às vezes eu gosto, coisa de cientista político, eu gosto de voltar nas atas. É muito interessante. Os debates da Constituinte foram muito ricos nos anos 80. E havia essa Tinha comissões temáticas, né, Schiller? Eu lembro disso aí. Exatamente. Olha, se fosse incorporar tudo que foi sugerido naquela ocasião, a nossa Constituição teria uns 1.500 artigos, né? Exatamente. Foi uma discussão muito rica na época, difícil de fazer, o país todo organizado, estruturado, enfim. Definiu-se uma democracia de partidos, né? Para mudar isso, vamos ser claros aqui, tem que ir para o Congresso Nacional, né? Às vezes se diz, não, mas o Congresso não muda, o Congresso não trabalha, tem a omissão legislativa. Cá entre nós tivemos 104 emendas à Constituição em 30 anos no Brasil. É uma loucura, né? Nos Estados Unidos tem 230 anos a Constituição, foram 27 emendas. Nós temos 30 anos, 104 emendas. Nós reformamos a Constituição para colocar emendas coletivas de bancada, vincular a execução obrigatória. Agora nós mudamos a Constituição lá para desobrigar a questão da fiscalização do Tribunal de Contas na execução de emendas coletivas. Quer dizer, nós mudamos a Constituição para incorporar o conceito da polícia penal. Enfim, nós mudamos a Constituição para um monte de coisa. Por que não pode mudar a Constituição num tema importante, né, como esse? Por que não muito pode mudar? Detalhista mesmo. Agora, também tem uma coisa, né, Schiller? Cada legislatura diminui a qualidade do nosso Congresso, né?
Aí é o problema, eu diria assim, é o problema do eleitor, né? Esse Congresso está lá, foi eleito pela sociedade, representa a sociedade, expressa a sociedade. Só para fechar esse dado aqui, nos últimos 6 anos, nós tivemos 28 emendas à Constituição. 6 anos. Ou seja, em 6 anos, nós mudamos mais a Constituição do que os Estados Unidos em 230 anos. Então, assim, não tem imobilismo legislativo no Brasil. Não tem omissão legislativa no país. O que tem é escolhas, são escolhas que o Congresso faz. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, especialmente na figura do ministro que eu admiro muito, aliás, eu acho uma das figuras mais inteligentes do país, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Mas ele tem uma visão diferente, digamos assim, dos constitucionalistas mais tradicionais, pelo menos, sobre o papel do Supremo. Ele já expressou isso. Ele diz, olha, o Supremo tem uma função, às vezes, iluminista. O que é a função iluminista? Ele tem que forçar certos avanços democráticos, civilizatórios. Tem uma função mais ampla de expressão da sociedade. Então, o que a gente viu lá segunda-feira? Teve uma audiência pública em Brasília, os partidos políticos lá. Eu assisti uma boa parte pela internet. Era curioso, os líderes partidários fazendo um debate sobre o mérito, né? No Supremo. Aliás, uma discussão ótima. Excelente discussão. Eu assisti também. Aliás, eu mudei minha opinião, viu, Schiller? Eu era favorável à candidatura avulsa, agora eu sou contra. Por quê? Justamente por conta dessa audiência pública. Você imagina só, se a gente tivesse essa possibilidade de candidatura avulsa, quantos candidatos nós teríamos a presidente da República na próxima eleição? 100? Mas não ia ter número para todo mundo. O debate da Band ia ter que ser feito ali no estádio do Morumbi. Ali. Estádio do Morumbi, né? Vai ter número para todo mundo? E o financiamento de campanha? Como é que vai ser o financiamento de campanha com a candidatura avulsa, né? Não, tem que mudar tudo, né? O TSE fez 9 pontos, interessante, 9 pontos, questionando, inclusive, encaminhou ao Supremo e tal, para questões técnicas, exatamente isso que tu está colocando. Como é que distribui o fundo eleitoral, como é que faz o tempo de TV, como é que põe o número, porque o número do candidato é vinculado ao partido, qual é o número que ele vai... A gente tem urna eletrônica, né? Nós temos que digitar alguma coisa. Bom, é uma nova eleição, um novo sistema eleitoral, demoraria, eu imagino que alguns anos para você normatizar isso, né? Porque toda a estrutura do direito eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro, foi feita para funcionar com base em partidos. Inclusive porque a representação é lista partidária. Nós não elegemos um candidato, a gente elege uma lista partidária. A gente vota no candidato, ele compõe o quociente eleitoral, depois são distribuídas as vagas. É isso que funciona. O sistema brasileiro é um sistema de partidos, né? Então, mas vamos lá, até aí tudo bem, se o Congresso decidir, vai ter que se adaptar. O que é mais curioso é que na discussão lá na audiência pública se discutia assim, como é que a gente muda esse entendimento sem mudar a Constituição? Porque o artigo 14 da Constituição é claro, ele determina isso. Aí surge, não, mas é que o Brasil assinou o acordo de São José da Costa Rica em 92, e nesse acordo não há a vedação da candidatura independente, logo, se o Brasil assinou, tem uma vinculação com o acordo internacional, que não veda a candidatura independente, logo teria que ter força normativa no Brasil. Esse argumento cá entre nós é um argumento fraquíssimo. Como é que um acordo internacional que não veda a candidatura independente seria superior a um mandamento explícito da Constituição brasileira? Esse Pacto de São José da Costa Rica contraria, por exemplo, a lei da ficha limpa, né? Exatamente. Se você comparar... Se você for usar para um lado, você vai ter que usar para... Mas a gente pode querer assim uma coisa ideal, mesmo que pareça utópica e que demande uma mudança estrutural gigantesca do sistema político brasileiro, para que que eu continuo sendo a favor do voto da candidatura avulsa. Alguma possibilidade isso teria que acontecer, sabe? Porque, ainda mais, tudo bem, o nosso sistema é todo partidário, é todo formado em partidos, eu já entendi isso. Agora, o que a gente viu acontecer com esse sistema nos últimos anos... Eu concordo, Thaisa. Vamos dar os dados aqui, né? Nós temos 11% só das democracias, são puramente partidárias. Então, o Brasil é minoria. As grandes democracias do mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, tem candidatura independente. O Macron foi eleito sem partido, sem filiação partidária. Hoje, qualquer cidadão americano pode se candidatar nos Estados Unidos, é independente. Então, isso é razoável, essa discussão. Inclusive, no meu artigo hoje na Folha, fazer propaganda, eu coloco lá, eu digo, olha, a discussão é plausível. Sim. É plausível a discussão. A democracia mudou. Nos últimos anos você tem redes, você tem os movimentos de rua, quer dizer, você tem novas formas de expressão. Os partidos perderam muito da sua capacidade de representação, então é natural que se abra espaço para novas formas. Então é plausível a discussão, né? A questão é que o Supremo, com essas intervenções no domínio político, ele causa um dano ao nosso ordenamento institucional. Vamos lembrar, foi o Supremo em 2006,
né, que fez a mesma coisa. O Supremo foi lá e derrubou a cláusula de barreira. O Congresso aprovou a cláusula de barreira, o Supremo derrubou. Se nós tivéssemos aquela cláusula de barreira, hoje nós teríamos 8 partidos no Congresso funcionando. E não 33. Né? Ou seja, você tem hoje uma explosão. Nós somos a democracia mais fragmentada do mundo, e essa fragmentação é que cria o desgaste, em grande medida. Agora o Supremo vai querer, e o próprio Supremo causou esse problema, e agora o Supremo quer com outra intervenção, ou deseja, enfim. Então eu acho ruim isso. Eu acho que não dá para criar no Brasil uma cultura onde dá para dar um jeitinho na Constituição. Entende? Ou, como é que faz? Entende? Vai apagar com o Errorex, lembra? Nós somos da época do Errorex, né? Você vai lá e apaga na Constituição o artigo. Não pode apagar. Está escrito lá. Então, o Congresso pode mudar, o Congresso sabe mudar. Hoje tem maioria reformista lá no Congresso. Aliás, o Supremo mesmo, em junho desse ano, mandou, o ministro Barroso, inclusive, mandou um relatório para o Congresso, propondo o voto distrital já para as eleições do ano que vem. Né? Não prosperou no Congresso. A minha pergunta é assim, por que não prosperou? Não teve pressão da sociedade, os partidos não quiseram, Rodrigo Maia, nosso czar do Congresso, não quis. Né? Essa é a pergunta verdadeira. Por que as coisas, eventualmente, não andam no Congresso? Por que não se faz reforma política? Agora, o Supremo Tribunal, né, fazer uma intervenção iluminista, que me perdoem a leve ironia aqui, uma intervenção iluminista, né, e resolver... Ser iluminista não seria intervenção, né? Vou só para fechar com a minha frase aqui, o Supremo não é o atalho da República. Né? Não é o atalho da República. Todo respeito ao Supremo, você sabe que eu sou muito cuidadoso com essas coisas, mas não é o atalho. Nós não podemos ir atalhando e resolvendo, digamos assim, equacionando criativamente problemas da Constituição, a revelia do Congresso. Agora, essa discussão da democracia, hoje saiu uma entrevista muito interessante no jornal Valor Econômico com um cientista político francês, o Dominique Régnier. Você leu? Ainda não consegui ler. Da Sciences Po. E ele fez uma pesquisa sobre a desilusão com a democracia. Foram mais de 36 mil entrevistas em 42 países, inclusive no Brasil. E tem uma pergunta assim que eu fiquei estarrecida com as respostas. Eles perguntam, com qual sentimento você se identifica mais? Então, a primeira resposta, prefiro mais ordem com menos liberdade. Outra resposta, ser um país governado pelo exército. E a terceira resposta, o regime democrático é o melhor possível? Seria uma pergunta. Bem, no Brasil, como estamos? 73 responderam que preferem mais ordem com menos liberdade. 45 ser um país governado pelo exército. E 60 fazem um questionamento se o regime democrático é o melhor possível. Então veja que nós somos, tirando a Bulgária, o Brasil fica em segundo lugar na preferência do prefiro mais ordem com menos liberdade. Olha, tem várias pesquisas nessa direção, os resultados variam um pouco. Né? Agora, acho que todos que responderam não passaram pela ditadura, viu? E aqui, como a democracia passado, funciona. não iriam responder assim, não. O Datafolha acabou de divulgar uma pesquisa absolutamente diferente na comparação com essa há 15 dias aqui, né? Pois é, por isso que me assustou. Aí tem só mais uma que ele pergunta, como a democracia funciona? Bem ou muito bem? O Brasil é o segundo pior avaliado. 23 bem ou muito bem, 23%, e 77% mal ou muito mal. Isso em grande medida, quer dizer, no mundo inteiro hoje você tem uma percepção pior sobre a democracia. Vamos lá, tem instabilidade, nós temos superinformação. Às vezes a gente pergunta assim, por exemplo, vocês perceberam que caiu a violência no Brasil nos últimos 2 anos, tá certo? Mas se nós não divulgássemos estatística, certo? Não divulgássemos estatística, fôssemos na rua perguntar se aumentou ou diminuiu a violência, olha, eu vou dizer que 90% das pessoas vão dizer que aumentou a violência. Porque a nossa percepção não necessariamente... Está muito perto de nós, né? Não é isso? Está perto de nós porque nós temos uma percepção muito episódica. Nós lemos jornal, a internet, nós temos... Quer dizer, você tem hoje, por exemplo, a democracia brasileira. Há uma percepção de que a democracia brasileira tem um grande problema. Ora, nós estamos aprovando, ontem mesmo aprovamos no Congresso, vocês comentaram bastante aqui, o tema do saneamento. Quanta coisa nós aprovamos no Congresso esse ano? Nós aprovamos emendas à Constituição. Nos últimos 3 anos, reformas, né? nos últimos 3 anos. Quantidade de reformas. Pacote anticrime que o Zé Paulo... Exatamente. Hoje nós aprovamos, quer dizer, você tem uma reforma trabalhista, previdenciária, PEC do teto, saneamento básico. Houve impeachment, eleição legítima. Nova taxa de juros do BNDES. Impeachment significa o seguinte, o Congresso supervisionando,
né? O executivo... Não, mais do que isso, né? Teve o mensalão, o petrolão, né? Investigações importantes, o Tribunal da Justiça funciona, a gente questiona se errou, acertou mais ou menos, o fato está funcionando. Então nós somos uma grande democracia, agora instável. Né? Agora, cá entre nós, compara com Bolívia, compara com a Colômbia, compara com o Chile, compara com a França, compara com o processo de impeachment nos Estados Unidos, nós viramos um mar de tranquilidade aqui. Vamos provocar um pouquinho, tá certo?